Bom dia, amigos. A paz do Senhor esteja conosco nesse dia e em todos os dias da nossa vida. Que a paz do Senhor esteja sempre conosco e que nós estejamos a cada dia entregues na mão do Senhor, confiando nele, sabendo que nele nós somos felizes, amados, abençoados e não precisamos ficar carentes, porque o Senhor é quem nos ama com amor incondicional. E a cada dia que nós possamos ter essa paz que só o Senhor pode nos dar. Eu vou cantar uma música aqui antes de ler o Salmo. Logo de manhã quero te buscar, tua voz ouvir, teu amor sentir, estender as mãos para te louvar, derramar meu coração sobre o teu altar, pois tu sabes bem tudo quanto há em mim. Vou te seguir e te amar até o fim. E no fim do dia, quando o sol se for, te adorarei, te darei louvor. Mesmo escura a noite, brilha a tua luz, em teus braços eu descanso, meu Senhor Jesus, pois tu sabes bem tudo quanto há em mim. Vou te seguir e te amar até o fim. Eu vou ler os Salmos 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Nós ouvimos tantas coisas, né?
que estão acontecendo no mundo, no Afeganistão, mas não só lá, porque lá é o que tem, é o que nós temos recebido notícias, mas não é só lá. Em muitos lugares está tendo tantos conflitos, tantas assolações. Então nós vemos também que Jesus falou que no final haveria rumores de guerra. E nós aqui, por enquanto, nós só ouvimos os rumores de guerra, de sofrimento. Mas esse Salmo 46 é para nós que nos entregamos na mão de Deus e que queremos ser povo dele, propriedade peculiar sua. E como nós podemos ser povo de Deus? Através de Jesus, seu Filho amado, que ele enviou ao mundo para resgatar das nações aqueles que querem ser filhos de Deus, que querem viver em santidade, na paz que só Jesus pode nos dar. E para esses que nós estamos incluídos, ele diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. E nesse momento que a gente ouve tantos rumores de terra, que nós ficamos com o nosso coração apertado de ver tanta coisa triste. Então, qual é a mensagem de Deus para nós? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Então, que nós possamos estar confiando em Deus e crendo que com Ele não temeremos mal algum. Vamos orar e depois eu vou estar passando a palavra para o Michel dar o estudo bíblico de hoje. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos logo de manhã, queremos te buscar, queremos te louvar, a tua voz ouvir, o teu amor sentir, tendo a certeza de que o Senhor é o nosso consolador e que nós não precisamos temer mal algum, nem doenças, nem enfermidades, nem guerras, nem rumores de guerra, porque o Senhor há de nos livrar de todo o mal. Que a esperança, a fé, a alegria do Senhor esteja sempre conosco, a cada dia, a cada manhã. E no fim do dia, que possamos também louvar a Deus, agradecer e dormir na paz do Senhor. Ó Deus, eu quero colocar a vida de cada irmão que está assistindo, de cada um que ainda vai assistir esse culto, essas orações, essa mensagem dessa manhã, que o Senhor esteja enchendo cada coração de fé, de força, de alegria. E se alguém está passando alguma tribulação, ou se alguém próximo está passando por enfermidade, por tribulação, nós queremos colocar essas vidas na presença do Senhor e que estejam amparados, seguros nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, fala conosco agora através do estudo bíblico, da palavra, que abre o nosso entendimento, Senhor, para podermos receber essa palavra que é viva e eficaz no nosso coração, na nossa mente e no nosso entendimento. Dá-nos sabedoria. Vem Espírito Santo, enche o nosso coração, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãs. A graça e a paz de Cristo. Mais uma semana. Juntos, vivendo, vencendo todos esses problemas que nós estamos enfrentando.
E essa comunhão com Deus permite com que a gente vai vivenciando a cada dia, dia a dia. E com essa graça de Deus expressando o seu amor a cada dia. E hoje se completou mais um período de uma semana, 7 dias. E nós temos assim um contexto dentro do nosso tempo. E a gente guarda um dia dentro desse tempo. Depois de 6 dias de trabalho, a gente vivencia e renova essa comunhão com Deus. Estamos aqui para fazer isso. Falei que hoje eu continuaria falando sobre a comunhão, a importância da comunhão, como Jesus assim deixou, comunhão com o Pai. E aqui a gente percebe algo interessante que eu quero trabalhar, que o tema que eu vou falar é a comunhão e o descanso e o repouso de Deus. Para isso, eu estava falando Hebreus 11 a vez passada, e hoje eu falei que daria continuidade para falar desse descanso, o repouso de Deus. O que é esse descanso de Deus? O que é o sábado de Deus? Hebreus capítulo 3, a partir do versículo 7, diz assim: Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova. E viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração, e disse: esses sempre erram no coração. Eles também, se referindo aqui a Israel, não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. E aqui ele continua falando, eu não vou ler todo o texto, mas ele fala, quem foram esses que estavam no deserto que assim se portaram? Ele fala assim, todos não saíram lá do Egito? Sim, todos saíram. Mas o que aconteceu? Ele falou, eles na realidade se rebelaram, que nós falamos a vez passada. Eles na realidade se revoltaram contra o Senhor, questionaram Deus nessa caminhada do deserto, e Deus acabou se indignando com esse comportamento deles pela falta de fé, por eles serem desobedientes. Capítulo 4, a partir do versículo 1 em diante, ele fala assim, temamos, portanto, se referindo agora aos gentios, à igreja, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. E a gente percebe na igreja quantas pessoas que parece que não têm descanso, as suas almas parecem que não descansam. Mas por quê? Então ele continua falando, porque também a nós, como aos judeus, foram anunciadas as boas novas. Como se deu com eles? Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira. Não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar assim disse no tocante ao 7º dia. E descansou Deus no 7º dia, de todas as obras que fizera. E novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso, visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. Aqui a gente percebe que ele vai falando que depois volta a se falar para Davi que se Josué tivesse dado descanso para aquele povo, não teria escrito depois para Davi. E Davi fala a mesma coisa. E o Espírito Santo continua falando para nós a mesma coisa para nós como igreja. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então nós podemos entender o seguinte, que Deus, ele criou os céus e a terra, e depois que tudo que ele fez, durante 6 dias, no 7º dia diz que Deus descansou.
Shabá, o sábado. Gênesis 1:2. Deus descansou, diz, e santificou o sétimo dia, pois viu que era bom e muito bom tudo que ele havia feito. Veja, presta atenção no que está sendo dito. Gênesis 2, versículo 1 e 2, diz que ele trabalhou durante 6 dias e no sétimo ele descansou. A pergunta que a gente poderia fazer é: Deus cansa? Então, nós precisamos entender que trabalho não cansa ninguém. Então, o cansaço tem outra causa que eu vou comentar um outro dia. Então, Deus descansou e santificou o sétimo dia. Por quê? Porque ele viu que tudo que ele tinha feito era bom e ele conclui dizendo agora, no sétimo dia, muito bom. E ele viu. E nós sabemos que toda vez que o homem faz alguma coisa, produz alguma coisa, realiza alguma coisa, ele senta depois e fica apreciando aquilo que ele fez. Ele olha para aquilo que ele fez e ele chega a alguma conclusão. Ele olha e fala: isso daí foi bom e muito bom. Valeu a pena ter feito. Aí esse sentido é que provém o que nós chamamos o descanso. Então essa é a razão que lá com Israel, Moisés e Arão, dizer para o povo de Israel que foi liberto do Egito, que eles estavam murmurando, como nós vimos aqui no capítulo 3 de Hebreus. Eles estavam questionando a desobediência, a falta de fé. E ele diz assim: eu quero mostrar agora que Deus é que tirou vocês do Egito. Não foram vocês que saíram. Deus, com a mão poderosa, os tirou. E para tirá-los, ele sacrificou um cordeirinho. E ele falou que depois que libertou, eles estavam no deserto, começaram a questionar: nós queremos comer carne, porque lá no Egito tinha carne. Ele falou: tá bom, mando codornizes para vocês à tarde, mas de manhã eu vou mandar o maná que vai cair do céu. E começou a cair de manhã uma forma resinosa que aparecia no deserto, e eles pegavam, colhiam aquilo. E Deus falou através de Moisés: vocês pegam para comer a cada dia isso que cai do céu. Esse maná, e eles chamaram manhu, porque eles nunca tinham visto aquilo, essa forma resinosa. E eles faziam a comida, comiam, mas depois eles começaram a queixar também a respeito desse maná que Deus havia dado. Mas Deus tinha falado para eles uma coisa interessante: vocês colhem esse maná a cada dia. Por isso que na oração de Jesus vocês vão encontrar o pão nosso de cada dia. Tem a relação com Israel e a igreja da mesma maneira, que é o povo de Deus. Aí o que acontece? Eles pegavam esse maná e ele falou: vocês devem comer para cada dia. Mas no sexto dia vai cair porção dobrada. Aí vocês guardam, porque no sábado não vai cair. Porque é o dia do Senhor. E naquele dia vocês vão estar nessa comunhão agradecendo pela semana toda e completa um ciclo, 7. Perfeição de um tempo, um ciclo. E não deve guardar, porque se vocês guardarem esse maná, vai acontecer que ele vai estragar e vai feder. E vocês não devem guardar. Mas no sexto dia vocês colhem de forma dobrada. Foi assim que aconteceu, está lá em Êxodo 16, e a gente lendo vai perceber isso. No versículo de Êxodo 16, versículo 25 e 29, nós temos algo a mais a considerar. Ele diz assim: considerai, disse Moisés, que o Senhor vos deu o sábado, razão do sexto dia dar porção dobrada do pão, e em Êxodo 20, 10, pois o sétimo dia é o sábado do Senhor. É só você ver lá que está explicando isso aqui de forma assim bem clara. O Senhor teu Deus, e nesse dia você não vai trabalhar, nem é você que vai fazer, nem o seu filho, nem o teu escravo, nem tua escrava, nem teu servo, nem tua serva, e muito menos também o forasteiro que está para dentro das tuas portas. Nesse dia não deve fazer nada. E o pessoal levou isso muito no sentido legalista, de um tempo específico para fazer no sentido literal que estava aqui. Mas não entenderam. Êxodo 31:15 diz o seguinte: 6 dias trabalhará. Porém, o sétimo dia é o sábado do repouso solene, santo, isto é, separado ao Senhor. Jesus veio e mostrou que o sábado foi dado para o homem para que ele
tivesse descanso, como Deus descansou da sua obra, porque o homem é formado da terra, e a terra precisa de um descanso. O espírito, ele tem todo um potencial de, estando ligado com Deus, viver plenamente isso, mas a terra precisa, a carne, terra, pó, ele precisa de um descanso. Então, que o dia de sábado é para estar a serviço do homem. Deus deu o sábado para que o homem descansasse, foi para o homem descansar, e não para o homem venerar e guardar o sábado. Então, nesse dia, Jesus, você vai perceber que ele libertou pessoas, ele curou, ele restabeleceu, e até andando com os discípulos, ele colheu umas espigas e comeu com os discípulos, e para eles tinham colocado um contexto de lei legal do que podia e o que não podia fazer nesse dia. Criaram as condições religiosas judaicas e acabaram se escandalizando com Jesus e até murmurando a respeito de Jesus com relação a esse dia. E Jesus falou: mas esse sábado, o Filho do Homem é Senhor dele. Até para fazer o bem se faz um sábado. E questionou e deixou isso muito claro. Então, a palavra descansar, que nós vamos encontrar aqui em Hebreus, que nós acabamos de ler, na língua grega significa catapauses. Catapauses significa estar tranquilo, estar em paz. O homem só terá descanso da sua alma, isso é, na sua vida psíquica, emocional, sentimento, a sua vontade, ele vai estar acalmado quando ele vê que tudo o que ele faz, a cada dia, é uma coisa boa. E quando ele olha tudo que ele faz, ele olha e fala: foi bom e muito bom. Os irmãos entenderam? Isso é o contexto que ele está falando. Temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, porque tem pessoas que estão com a sua alma tão angustiadas, perturbadas, não estão descansando no Senhor. É porque, na realidade, entrou alguma coisa da sua alma que não levou plenamente essa alma a descansar em Deus, a confiar em Deus em fé. Então a gente vê aqui algo interessante, que ele diz que Deus olhou e viu que tudo que tinha feito era bom e muito bom, e descansou. O homem, quando olhar para tudo que ele faz, a cada dia, ele vai ver que tudo que é bom e muito bom, ele descansa também, como Deus assim o descansou, como diz o texto que nós acabamos de ler. Então, ele fala que o que é bom e muito bom? Aquilo que é belo, aquilo que é produtivo, aquilo que é maravilhoso, aquilo que tem um significado de vida plena. Desse modo, o homem pode entrar no repouso de Deus, o Shabá. E se completa esse repouso vivendo dia a cada dia. Mas é que o homem, na realidade, ele não consegue viver dia a cada dia. Por isso que a gente viu aqui que o Espírito Santo fala: hoje, se ouvires. Para Deus não tem passado e também não tem futuro. Para Deus tem um presente contínuo. Hoje, se ouvires a sua voz, não endureça o seu coração. Então, o que ele está falando nesse hoje? Para que ele possa viver o presente, porque o futuro a gente não sabe. Cabe a Deus, diz Tiago. Nós não podemos falar: hoje faremos, amanhã iremos, realizaremos. Ele falou: isso é pretensão. É pretensão humana. Então, o que acontece? É arrogância. É soberba humana. A gente não sabe o dia de amanhã. Então gera o que para uma pessoa que vive assim? Ansiedade. E que torna o que depois? Uma ansiedade crônica. Porque vai somando um dia após o outro, e como ele não resolve o problema daquele dia, disse Jesus: basta cada dia a sua dificuldade. Deus não trabalha com semana, meses, anos. O homem constrói a sua vida perguntando assim: quantos anos você tem? Aí você fala: tantos anos. A pergunta é: dentro desses anos, quantos meses? Aí você reduz: quantas semanas? Aí você vai até mais na essência de Deus. Quantos dias você viveu em comunhão com Deus? Você tem ali a existência de tantos anos. Tá bom. E desses anos passados, terminados, concluídos, quantos dias teve de comunhão com Deus? Jesus está mostrando que nós devemos construir o ano aceitável do Senhor com dias aceitáveis também. E é isso que entra a gente no repouso, na paz.
no que nós chamamos de ter concluído, ele chama de Shalom Shabbat. Shalom é a paz do descanso. O repouso é a paz do descanso que Deus proporciona ao ser humano. Esse é o sábado. E as pessoas discutem o calendário, o sábado do calendário. Ele não está falando disso, nunca falou disso. Ele está falando que você vive 6 dias. No 7º dia, você consagra isso de uma maneira tal de ver que Deus esteve e você estando em comunhão com Deus. 6, o 7º dia é em agradecimento por tudo aquilo que esse Deus esteve com você fazendo através de você. Então o descanso, o repouso de Deus, foi após o término da criação. Você também, depois que você fizer algo de bom, você vai olhar para aquilo e vai se deliciar naquilo dizendo, foi bom. Mas quando você faz alguma coisa ruim, quando tem raiz de amargura no coração, inveja, ódio, você vai construir algumas coisas também. E aquilo só vai dar tristeza e vai levar você para uma condição chamada morte. Mas quando você coloca a serviço de Deus a sua carne, porque Jesus ressuscitou o nosso espírito, e agora o nosso espírito falando com Deus, o nosso espírito fala com a nossa alma como nós devemos ser. E agindo como nós devemos ser, há uma transformação e a gente nasce de novo. É uma nova criatura, o velho homem deixa de ser. E Cristo passa a viver em cada um de nós. Cristo vivendo em cada um de nós, nós fazemos de cada dia a expressão de Cristo através da nossa vida. Então a gente olha por aquilo que a gente faz e na viração do dia, conversando com o Papai Celeste, a gente fala, foi bom, muito bom, Senhor. Foi um dia maravilhoso, com a tua ajuda, tua companhia, a unção do teu Espírito. Ficou algum senão? Amanhã vem a misericórdia de Deus. Começamos novamente a fazer com que as coisas aconteçam segundo a vontade de Deus. Então, Deus viu que tudo que tinha feito era bom e muito bom. O homem, se tiver esse contexto, essa visibilidade em tudo que ele fizer e falar, foi bom, muito bom tudo que nós fizemos hoje, você entra nesse descanso. Por isso que ele fala aqui, muitos acham que não alcançaram. E por que não alcançaram? Por um problema da alma. E ele explica antes qual era o problema. Então eles tendo ouvido, diz capítulo 3 de Hebreus, versículo 16, se rebelaram. Entrou o pecado no mundo, capítulo de Romanos 5. Em Adão, o pecado entrou no mundo. E diz que por um... Voltamos. E diz que por um só homem, o pecado foi tirado do mundo. Quem é esse homem? O segundo Adão, Jesus Cristo. Então o pecado já foi tirado. Então por que ainda as pessoas não têm paz? Porque elas não entenderam ainda o que é o Shabbat e o Shalom que Deus trouxe. Para que a gente agora, como cristão, expresse esse Cristo e olhando para tudo que a gente faça, fala, valeu a pena. Tudo foi bom, muito bom, maravilhoso. Deus não se cansa. E você é renovado a cada manhã e você não se cansa. Por isso que ele fala que o justo, ele voa como uma asa de águia, não se cansa, está sempre se renovando. Porque Deus se renova a cada manhã. Deus não muda, Deus transforma. Por isso que eu vou falar domingo que vem a respeito desse contexto, dessas transformações. Então, semelhantemente, o homem, em comunhão com Deus, ele vai encontrar descanso então quando? Quando ele olha tudo que ele fez e ele vê que está de conformidade com a vontade de Deus. Valeu, foi muito bom. Razão do mandamento de Deus, dizer, lembra-te do sábado do Senhor para o guardar. E as pessoas levam no sentido literal, pega o calendário, o sábado, conta os dias, o sábado, e aí guarda aquilo lá de uma maneira rígida, até o contexto da prática. Esquece até de praticar o bem, se isola, se fecha em casa. E Jesus vem em Marcos 2,27, Jesus afirma, o sábado foi dado para o homem, pois ele tem um significado de um repouso eterno. E você começa onde esse repouso eterno? Conhecendo o Deus aqui e expressando na forma santa esse Deus aqui. Então resta para o povo de Deus, que é composto por Israel e pela igreja, de um repouso. Então ele está mostrando agora que ele começa onde? Começa aqui. Apocalipse 2,17 tem uma afirmação que eu vivenciei, é muito interessante. Ele diz assim, o Espírito Santo afirma que ao vencedor, Apocalipse 2,17, falando às igrejas. E para cada igreja fala, o Espírito Santo diz. Então veja que no capítulo 3 diz assim, versículo 7, Hebreus 3,7. Assim diz,
como diz o Espírito Santo, hoje se ouvires a sua voz. Apocalipse, capítulo 2 e 3, fala o Espírito Santo às igrejas. Como ele falou a Israel no passado, ele fala agora com o Espírito Santo para a igreja. E diz assim, afirma que ao vencedor será dado o maná escondido. O que é o maná escondido que cai a cada dia? Cristo. Cristo é o pão que desceu do céu, é o pão vivo que desceu do céu. Bem como será dado uma pedrinha branca. Pedrinha branca significa que ele é um vencedor. E sobre essa pedrinha, um nome novo. Não é um novo nome, é um nome novo, a qual ninguém conhece. Ninguém. Exceto aquele que a recebe. Então, aquele que recebe isso, não só essas, dentro das promessas das igrejas, são todas. Porque todas as promessas dadas pelo Espírito Santo às 7 igrejas, contém o sim e o amém que está em Cristo. Que por nosso intermédio, passa a levar a gente a praticar sempre o bem, sem se importar quem como um filho de Deus. Por isso que ele fala, e aí a gente entra no que se chama o gozo, o repouso e o descanso. Porque nós já temos a certeza e a convicção da vida eterna. Foi o que Jesus falou, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E eu dou a vida eterna. Mas ele também diz que muitos querem preservar a sua alma, a sua vida psíquica. Ele falou, aquele que preserva a sua vida, a psique, vai a perdê-la. Aquele que quer salvar a si mesmo, vai se perder. Mas aquele que perder a sua psique, vai ganhar a vida zoe, a vida plena aqui e a eterna depois. E aonde começa essa vida eterna? Aqui, agora que se estende para depois. Então a libertação de Israel, do Egito, como também a libertação do homem, do mundo em que ele se encontrava, e aqui abrange Israel, como também os gentios, para formar a igreja, Jesus tira esse muro de separação, embora a salvação venha dos judeus agora, foi dada para eles, eles não quiseram, então ele abriu para nós, gentios. E todos que aceitam Jesus Cristo agora, aceitando esse Cordeiro de Deus providencial, também providos de todas as bênçãos que ele proporciona, você, pela fé, adquire essas condições para gozar e antegozar as bênçãos de Deus e ser uma expressão de um filho de Deus a testemunhar aonde você se encontra. Por isso que a oração do Pai Nosso, ele fala, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Que pão que é esse que ele está falando? É se alimentar a cada manhã da expressão como Paulo diz, Cristo vive em mim, e expressar esse Cristo como um cristão. E ele pede o pão nosso cada dia, ele não fala o pão nosso da semana, ele não fala o pão nosso do mês, ele não fala o pão nosso do ano, porque para Deus ele trabalha com dia presente. É semeron, é dia presente. Por isso que a palavra dia tem um sentido de emera, que nós vamos ver também esse sentido. Então a cada dia, o pão que desce do céu, que é aquele que desceu para os judeus, manhu, que eles não conheciam, e também esse alimento que desceu do céu e que nós nos alimentamos dele espiritualmente para ter uma vida que expressa ele nesse mundo, a gente vive a cada dia para a glória de Deus. Por isso que esse Hebreus 3, se você pegar de 1 a 19, você vai entender que o povo de Israel não conseguiu entrar na terra prometida por várias condições. Inclusive, ele fala, porque Deus acabou se indignando com eles por 40 anos, e eles ficaram virando no deserto, até que uma nova geração pôde entrar na terra prometida e descansar. Mas quando eles entraram, eles não descansaram. O maná não caiu mais, mas eles começaram a trabalhar. É o símbolo de quando o Espírito Santo começa a dirigir a nossa vida. E o primeiro elemento que nós enfrentamos depois de passar um Jordão da vida, passamos o mar. Mas para passar o Jordão da vida, é o batismo com o Espírito Santo. Aí o Espírito Santo começa a dirigir a nossa vida. E então nós trazemos agora as obras que as nossas mãos fazem. Então abençoa as nossas mãos para que elas frutifiquem para a glória do teu santo nome. E assim, eles viveram nessa condição dessa terra na Palestina. Então o homem deve lembrar do sábado, que o sábado é do Senhor. E é uma aliança, veja, ele diz, perpétua. Êxodo 31, 12 a 18. Êxodo 31, 12 a 18, pois você lê lá em casa e reforça essa afirmação. Como havia o sábado de descanso para o homem, descansar, Shabá, como Deus descansou, o homem deveria também descansar.
também há um descanso para a terra em que o homem mora. Está lá em Levítico 25:3. Deus, veja como ele é maravilhoso. Se na cronologia do tempo para o homem, o sábado era o 7º dia de uma semana, para o descanso da natureza física, da carne do homem, precisava desse sábado, porque ele trabalhou 6, descansa 1, é próprio de um contexto sabático, da natureza, da necessidade. Não é Deus não se cansa, mas é um renovar que ele nos dá depois de 7 dias, plenitude de um tempo. Então, quando o homem foi formado, a gente percebe que ele foi formado com o espírito, ele tinha pó, terra, e aí a alma. A alma é o grande problema. Então, por que não tem descanso a alma? Então, a gente precisa ter a comunhão, para que em comunhão o Espírito Santo falando com Deus, fala com a nossa alma. E a nossa alma agora fica tranquila e faz com que o nosso corpo expresse a luz que nós recebemos de Deus, para que as pessoas vejam a luz através de nós no mundo e que a gente seja o sal da terra onde nós estivermos, porque ele mandou a gente ser o quê? Algo visível expressando um valor na terra. E não no mundo, mas na terra. Então aqui a gente percebe algo interessante, que o ano de descanso, agora, não da terra do homem, corpo, mas agora da terra física em que o homem habita, Deus também falou que a terra precisava descansar. Veja que coisa incrível. Ele falou, no 7º ano, aí Deus, essa colocação, Levítico 25, 4 e 5, e Levítico 26, o versículo 35, nesse contexto levítico, ele faz a seguinte consideração, ele dá uma lei para a terra geográfica que o homem mora. Ele diz assim, no 7º ano, não é 7º dia, é no 7º ano, você vai dar o descanso para a terra. Você não vai arar a terra, não vai fazer nada na terra, você vai descansar, porque a terra também precisa descansar. O que a terra produzir, você come. As pessoas comem. O teu servo come, o forasteiro come, a pessoa pobre come. Todo mundo vai comer, porque a terra também precisa descansar. Mas o homem, na cobiça, na ambição de ter, de ser, de possuir para si, querer para si, interesse, aquele pecado original, gera um contexto de iniquidade. E a terra não tem descanso. Mas não é só isso. Deus instituiu o chamado ano de jubileu. O que é o ano de jubileu? O ano de jubileu era para o povo de Israel que depois de 7 semanas, de 7 anos, para cada 7 anos que a terra descansava, depois de 7 semanas, de 7 anos, que coisa maravilhosa, dariam 49 anos. Então, no 50º ano, era o ano de jubileu. Ele restaurava tudo novamente, como deveria ser para todo mundo. Quem vendeu voltava a ter a sua propriedade e todo mundo ficava num contexto de paz novamente, restabelecendo tudo. Tudo era restituído segundo a vontade de Deus. Está lá em Levítico 25, de 8 a 13. Você leia depois em casa por causa do tempo, não dá para a gente ler tudo aqui. Mas os homens, os judeus daquela época, habitando a terra prometida, como nós hoje habitamos, estamos no Espírito Santo e o Espírito Santo está dirigindo a gente, entramos nessa condição espiritual, eles não deixaram a terra descansar. Então, eles foram levados para a Babilônia. E por que eles foram levados para a Babilônia? Porque Deus falou, vocês não estão deixando fazer acontecer o contexto sabático, o ano sabático para a terra. E muito mais, o jubileu, vocês não estão voltando, as pessoas até davam um jeitinho para não devolver o que deveria ser devolvido a quem de direito. Porque eles tinham interesse. Voltaram a apresentar o que nós chamamos a iniquidade. E não fazer a equidade. Por isso a gente vai encontrar, como eles não deixaram a terra descansar, você vê que o Jeremias profetizou, lá em Jeremias 25:11, dizendo que eles seriam desterrados mesmo. Durante 70 anos, veja o 7 novamente aí, 70 anos iam ficar na Babilônia, para eles entenderem, para que a terra, diz lá em 2 Crônicas 36, 21, para que a terra gozasse os anos sabáticos que os homens não deixaram. Então veja que o homem cria uma injustiça e afeta inclusive a natureza. Tudo que você vê que está sendo destruído hoje é o pecado do homem, é a ganância, é o interesse. Então eles não estão entendendo o que Deus está falando. O Salmo 90:10
Eu quero compartilhar esse Salmo 90 porque ele tem algumas afirmações que a gente ouve falar muito, mas as pessoas não entendem claramente o que ele está falando. Diz assim, fala que os dias da nossa vida vão 70 anos, e quando muito 80 anos. Mas esse salmista, no versículo 12, diz assim, um pedido para Deus nesse salmo, ele fala assim, ensina-nos a contar, ó Senhor, os nossos dias, para alcançar um coração sábio. Veja como é interessante, ensina-nos a contar os dias, mas a gente fica contando que anos. Quantos anos você tem? Ah, tantos anos. Mas quantos dias você fez uma obra em comunhão com Deus que você olhando depois falasse, foi bom e muito bom. É sobre isso que eu estou falando. Isso é o sábado. Esse é o descanso que a tua alma tem, porque se você fechar os olhos, você sabe que você vai prestar conta. Está escrito aqui em Hebreus capítulo 4, vai fechar conta. E lá com Deus. E lá com Deus você vai tranquilo, vai em paz. Por isso que ele fala, nós vamos um dia prestar conta. E essa prestação de conta, você tem a paz, porque você já começou ela aqui. Porque você viveu cada dia o pão nosso. Você não quer o pão da semana. Então, para alcançar o quê? Um coração sábio. Veja, e as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Lamentação 3, 22 e 23. E Deus renova a cada manhã, presta atenção, as suas misericórdias são renovadas a cada manhã. Para quê? Para que essas fidelidades de Deus renovadas a cada manhã, o homem possa praticar o bem. Então, a cada manhã, diz Paulo, é assim que eu vivo. Eu quero que o Cristo apareça através de mim a cada manhã e eu morro para mim mesmo, para que o Cristo seja expressado. De tal modo que no final do dia eu posso falar, valeu a pena. E quando chegar no fim da vida, dizer como ele, corri a carreira, guardei a fé e vou encontrar com o Senhor e buscar o quê? Minha coroa de glória, a ressurreição. Queridos, isso é maravilhoso. Então Deus renova a misericórdia a cada manhã, de cada dia para nós. Para quê? Para que a gente, em comunhão com Deus, enfrente o mal de cada dia que Jesus falou que tem. Para quê? Para descansar. Praticando o quê? O bem. Fazendo a justiça do reino, com amor desinteressado. Por isso que na oração de Jesus falou, afirma, dá o pão nosso de cada dia. E não da semana, do mês, do ano, mas do dia. Se você não se renovar na misericórdia de Deus a cada manhã, veja como é interessante. Cada manhã você vence aquele dia. Mas se você não fizer isso, naquele dia vem as suas dificuldades. E aí você fica preocupado com o dia de amanhã. E ele falou, não fica preocupado, não anda ansioso. Andar ansioso é para os dias seguintes. O que é andar ansioso? É continuar ansioso. Que você tem ansiedade, tudo bem. Ele não falou que você não terá ansiedade. Basta enfrentar uma coisa diferente, você tem uma certa ansiedade. Mas ele falou, não ande. Isto é, não leve ela para o dia seguinte. Se você tiver com raiva, ele falou, não guarda para o dia seguinte, porque vai feder. Como a carne fede, o pão fede. Então ele falou, não fica guardando essa teologia tua para o dia seguinte, como você foi salvo, e você está salvo, eternamente salvo, e não cresce em santificação e nem em comunhão. Querido, deixa o Espírito trabalhar. Por isso, as misericórdias graciosas de Deus é para você vencer o mal de cada dia, para não se tornar um ansioso. E depois de muito tempo, se tornar um ansioso crônico, com ansiedade, frustrado, com enfado, como o salmista diz, 70, 80 e são enfados. São enfados por quê? Porque não entendeu a contar os dias. Salmo 90, versículo 12. Conta o teu dia, meu irmão. Veja o que você está fazendo a cada dia, fecha o dia com Deus e fala, valeu a pena esse dia, Senhor. E vai somando isso aos anos. Porque ano é coisa que vai passando. E futuro, você não sabe o que é. Então não fica atento a um futuro ansioso. Viva o hoje. Hoje, se ouvires, não é amanhã. Razão do salmista pedir para ensinar a contar os nossos dias, sem expectativa no amanhã. Você pode ter até ansiedade enfrentando o problema, mas você não pode andar ansioso pelo dia de amanhã, porque você não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Lembra a parábola que Jesus contou? Um cara teve um celeiro, vou derrubar meu celeiro, fiz uma plantação, colhi muito, então agora eu vou fazer celeiros maravilhosos. Depois ele falou, alma, coma, beba,
farta, e agora você pode viver assim tranquilo. Não, ele falou assim, e hoje vão pedir alma. A tua alma, o que você dá em troca da tua alma, meu querido? A tua vida psíquica, como que tá? Você faz um celeiro, você já fica preocupada de ser roubado. O irmão está entendendo o que eu estou falando? Então, não tendo uma perspectiva eterna, as pessoas ficam tentando arrumar tudo no tempo e no espaço. E ele fala, lá em 1 Coríntios 15, 19, sabe qual a pior coisa? É os que esperam em Cristo somente nessa vida. Planeja a tua vida. Viva a tua vida cada dia, o hoje de Deus, em comunhão com Deus. Se você viver assim, vai redundar no descanso e na paz sabática. E você não só terá, mas você verá o ano aceitável do Senhor. Então, o tempo da cronologia da vida existencial, o homem contabiliza com anos. E Deus falou para que ele deve contabilizar por dia. Porque Deus fez o universo em 6 dias e descansou no 7º. Ele fala em dias. Depois ele fala de um bloco de 7 dias, um sábado. Depois ele fala de um ano sabático para a terra. E depois ele fala de 50 anos, de um ano de jubileu, para que tudo volte como deve ser, segundo o propósito dele. Então, o amanhã cabe para quem? Para Deus. Embora você possa pensar nos problemas de amanhã, mas sem ficar preocupado, sem ansiedade. Porque você sabe quais são as vontades de Deus. Então você vai planejar e resolver os problemas. Vivendo em comunhão com Deus, o Senhor vai guiar e levar a bom termo a sua vida. Por quê? Então eu quero fazer uma afirmação aqui agora, nos 3 níveis que Jesus nos cura. Primeiro, o reino de Deus é justiça. Por que a justiça? É a justiça por causa do pecado. Ele veio e tirou o pecado, e agora com gratidão a gente já sabe que ele já tirou o pecado e nós podemos agora arrepender. Então você não precisa pedir perdão para Deus te perdoar. Ele já te perdoou para que você tivesse um lugar certo, convicto e de segurança para se sentir o quê? Arrependido e reconhecer o quanto você estava afastado de Deus. E você recebe isso por meio de graça, você não faz nada. É fé naquilo que Deus já proporcionou em Cristo Jesus. Então isso é justiça. Você se torna um justo porque a morte de Cristo nos justificou para sermos justos e como justo você vai praticar o que se chama a justiça do reino. Então eu falo que o reino de Deus também é paz, tá vendo? Paz. Porque as pessoas não têm paz. Porque na realidade elas não entenderam a justiça. Porque a paz é o conhecimento que você tem de Deus e não o reconhecimento que Deus pode fazer por você. Mas é o conhecimento de Deus por tudo que Ele já fez e agora como um filho de Deus você quer responder a esse amor fazendo também um crescimento em santificação para ficar parecido com Jesus Cristo e expressar Cristo através da tua vida. É Cristo, como diz Paulo, vive em mim. Estou crucificado com Cristo. Já não sou eu mais quem vivo, mas a minha vida agora é Cristo. E o viver é Cristo. E o morrer, ele fala, é lucro. E terceiro, o que é o reino de Deus? É a alegria no Espírito Santo. Então é justiça no Espírito Santo, é paz no Espírito Santo e alegria no Espírito Santo. Veja, é no Espírito Santo. E ele fala, por viver a comunhão com Deus na prática da justiça, com o amor desinteressado, o amor ágape. Então o pecado torna o homem incapaz de naturalmente, presta atenção, fazer o bem. Isso é o que eles chamam de iniquidade. O pecado já foi perdoado. Mas agora a gente acaba confessando o pecado uns aos outros para ser curados. Curado do quê? Se Jesus já tirou o pecado. Ele tirou o pecado, mas no coração do homem, veja, o coração do homem ainda tem um mundo. Ele sai do mundo, mas o mundo ainda está no coração. Por isso, vai ter erros? Pode ter erros. Mas para o erro a gente pede desculpa e não pede perdão, porque perdão Deus já deu para todo mundo. Por isso, o pecado não se pede perdão para Deus, porque Ele já deu. Você tem que fazer o quê? Como diz todo o contexto, inclusive do Espírito Santo falando, de se arrepender. E as pessoas não querem se arrepender. Por quê? Porque quem é que reluta ao arrependimento? É a alma.
A alma, como ele pensa, o homem, como ele sente emoções e como ele quer os seus interesses, ele tem dificuldade de aceitar o que Deus manda ele fazer. Porque ele quer fazer o que ele bem entende e pede para Deus ajudar ele a fazer o que ele quer, o seu ideal. Então ele cria um plano paralelo. Para nós irmos terminando, por causa do tempo, eu gostaria de dar um salto aqui e chamar a atenção para o Salmo 37:7, queridos. Para chamar a atenção dentro desse contexto. Depois a gente vai ver outras coisas domingo que vem. Salmo 37:7 diz o seguinte, eu vou até ler aqui. Descansa no Senhor. Como que descansa no Senhor? Ué, Jesus chamou. Vinde a mim, vós que estáis o quê? Cansados e sobrecarregados, eu vou aliviar vocês. Aí a gente vem, aceita Jesus. E o que acontece com a nossa alma? Aí ele fala, ide. Aí ele fala, eu não vou. Ele fala, senta. Você fala, eu não sento. Ah, fica quieto. Aí você fala, vou falar. Aí fala, agora cala. Você fala assim, tá vendo? Aí você não vai obedecendo o Senhor. E quem é o Senhor? O Senhor é Cristo, que é o Senhor e o Salvador. E Jesus é esse que revelou o Cristo de Deus. Ele é a luz que veio ao mundo. E luz, para vir ao mundo, vou falar isso domingo que vem, ela precisa de 2 polos. Você não pode ser Deus, porque se você for Deus, então Deus não existe mais. Jesus se esvaziou da sua glória divina para se fazer homem. E como homem, ele expressou no seu espírito, através do seu espírito, da sua vida, da sua psique. Ele falou, eu dou a minha psique, eu dou a minha vida. Porque eu posso resgatar a minha psique, a minha vida, a hora que eu quiser. Isso eu recebi do meu Pai. E quem se alimenta de Cristo, de João 6, também, se alimentando dele, viverá por Cristo. E receberá essa vida que agora ele não tem mais medo de perder, porque ele sabe que não vai perder. Porque ele já foi salvo. Mas agora ele, em santificação, ele se doa. E se doando, em comunhão, ele expressa o fruto que é necessário para revelar essa semente de Deus. Então descansa no Senhor e espera nele. Então a gente nem descansa no Senhor e nem espera nele. Mas a gente espera dele. E não descansa no Senhor porque a gente briga com ele. Murmura, questiona, reclama, desobedece. E depois chama ele de Senhor para fazer o que a gente quer, porque a gente quer o poder do atributo, mas a gente não quer a autoridade de Deus no que ele é, queridos. E Deus não dá poder para nós, ele dá autoridade, mas nós vamos buscar o que de Deus? Poder. E na realidade ele falou, não dou poder. Por isso que Jesus, quando estava aqui, falou, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Satanás tinha poder. Porque quando você dá poder para alguém, é para que ele possa fazer alguma coisa em prol de um outro. Mas quando eu não faço em prol do outro e pego tudo isso para mim, isso é um poder autoritário e não com autoridade. Isso é interesse pessoal. Então, por exemplo, um governador, um prefeito, um vereador, qualquer pessoa investida de um poder que foi dado a ele para governar um reino, um principado, um império, se ele usar da autoridade de servir o outro, ele está usando um poder com autoridade. Se ele pegar o poder, presta atenção, e não usar a autoridade para servir, mas o autoritarismo para ser servido, ele se torna um homem sem luz, como Satanás. Aqui o Salmo 37:7 diz, descansa o Senhor, espera nele. E aí ele fala assim, não te irrites. Tá vendo como a gente se irrita facilmente? E ele fala, irrita por quê? Por que você fica irado? Ele falou, por causa do homem que prospera o seu caminho, que leva a cabo os seus maus desígnios. O homem começa a pensar coisa errada, planeja, faz, e ele fala, mas com esse cara nada acontece, como disse Jó. Ele falou, não é um filho de Deus, Deus não pode fazer nada. Mas para o filho de Deus ele corrige. Apocalipse 14:13, ele faz uma afirmação muito interessante para nós. Afirma que é bem-aventurado, feliz, os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Morto morrer, parece uma incoerência, né? Não. Nós estávamos mortos em delitos e pecados. E por causa de Cristo a gente acabou morrendo para aquela vida velha. E agora nós nascemos por nova vida. Esse que agora nasceu por uma nova vida, se morrer fisicamente, ele falou que é bem-aventurado. Por quê? Porque ele falou, porque eles descansam das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. As obras
que nos acompanham, é aquele momento que a gente falou, você já encontrou descanso? Já. Quando você encontrou? Falou, a cada dia. Na viração do dia, Deus vem falar, e eu vou falar com Deus, e Deus conversa na viração do dia, porque dia, para nós, precisamos entender que emera significa o dia, não como o ocidental pensa, 24 horas. Emera é o dia como o oriental pensa. O dia da luz, das 6 da manhã até as 6 da tarde. Porque a outra parte chama-se noite, mas ele chama dia como se fosse o todo. Por isso que Gênesis começa falando assim, tarde, manhã, primeiro dia. Por que não fala noite? Por que não considera noite? Por que tarde de manhã? Porque para o judeu, o dia começa a que hora? 6 da manhã. Que hora que termina? 6 da tarde. Porque aí começa o quê? A noite. E o que é a noite? Aqueles momentos de trevas, onde a pessoa faz as coisas escondidas, nas penumbras, as coisas erradas. E não vai para a luz para revelar quem ela é. Então Jesus disse, basta o mal de cada dia. Pois as misericórdias de Deus são dadas para renovar a cada manhã essa graça de Deus para que a gente pratique as boas obras. Paulo afirma em 1 Coríntios 9, 27 o seguinte, que a cada dia ele esmurra o popiazo, eu esmurro a mim mesmo, pocteu, eu bato em mim mesmo, o corpo, e reduzo ele à escravidão, terra, para fazer o quê? Servir os outros. E ao servir os outros, eu não seja o quê? Desqualificado. Então, ele falou que ele faz o quê? Ele esmurra a si mesmo. Então, o sábado é o descanso e a paz que Deus proporciona ao homem. É o Shabbat Shalom, pois é o dia do Senhor. Então, a palavra dia, nós precisamos ver como um oriental pensa. O oriental pensa que corresponde àquela abstinência das atitudes da noite e das trevas. Que significa tudo aquilo que não condiz com aquilo que Deus é. Então, quando Deus e Jesus, como as Escrituras afirmam, ele fala hoje, a palavra semeron, no grego, significa aconteceu nesse presente dia. Hoje, se ouvir a sua voz, não é nem o passado e nem o futuro. Porque Deus, ele sempre trabalha no semeron, no dia presente. E o repouso, a palavra que está aqui em Hebreus, no capítulo 4, é a palavra sabatismo. Então, o problema todo está aonde? Se Deus tirou o pecado do mundo, por que ainda o pecado aparece como iniquidade no ser humano? É porque ainda a gente não compreendeu o verdadeiro sentido do Shabbat Shalom, a paz do sábado que Deus quer que a gente entre. Por isso que ele diz aqui, temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Muitos falam, acho que eu falei, parece que eu não sinto assim. E aí fala, porque também a nós foram anunciadas boas novas como que se deu com os judeus. Mas a palavra que eles ouviram não aproveitou, visto não ter sido acompanhado pela fé. Uma fé que foi confessada, acrescentada em santificação e praticada. É apenas uma fé professada. Isso daí não tem significado, meu querido. Isso é religião. E assim, diz Deus, jurei que eles não entrarão no meu descanso. Por que não entrarão? Porque as obras já estão concluídas desde a fundação do mundo. E quando a gente olha para aquilo que a gente faz, a gente tem que olhar como você olha e fala assim, valeu a pena ter feito, foi bom e muito bom. Isso é maravilhoso. É lindo isso que eu fiz, porque isso glorificou a Deus. E é para isso que nós somos chamados, para a glória de Deus. Encerrando, Jesus vai vir no último dia. No último dia. Aí nesse último dia que fala, da presente era que nós vivemos. É o dia da vinda de Jesus em glória, em que vão ressuscitar todos os mortos. Também vai arrebatar a sua igreja, transformando os que já estão esperando por ele. Ele vem para julgar também o mal e estabelecer o seu reino definitivamente e plenamente. As pessoas que acolheram Jesus como seu Salvador, por que o abandonam com o passar do tempo? É quando ele se revela o Cristo de Deus. E aí elas se rebelam, porque não querem
colocar a sua alma negando a si mesmo, tomando a sua cruz e seguindo a Jesus. Esse é o grande problema da humanidade. Foi com os judeus criar o processo religioso, é com a igreja criar o seu processo religioso, os seus dogmas, as suas verdades, e rejeitaram a essência do que Cristo veio fazer, fazendo com que a gente expresse Ele aonde nós estivermos, para que Deus seja glorificado através de cada um de nós. Foi para isso que Ele nos fez, para sermos luz no mundo e o sal da terra. Que Deus abençoe em Cristo Jesus, que a gente possa entender o sentido do sábado como sendo aquele contexto do dia que, ao terminar, você olha para ele e fala, poderia ter melhorado essa obra que eu fiz. Você vai fazer uma melhor amanhã, porque é um trabalho. Deus dá um trabalho para a gente cada vez mais deixar melhor. E você vai ficando cada vez melhor, parecido com Jesus Cristo. Guarda isso no teu coração, irmão. Guarda isso. Esse é o verdadeiro descanso, que muitos acham que não entraram, mas que os que creem e são justos, santos, já entraram e gozam plenamente agora e eternamente depois. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Amém. Amém. Nós vamos cantar de novo a música que o Espírito Santo me deu nessa manhã, que é tudo